Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui mais uma vez é o professor Leandro e nós vamos dar continuidade aos conteúdos da disciplina Educação Física. Aí você me pergunta, Leandro, o que nós vamos ver hoje na nossa aula? Hoje, moçada, nós vamos ver o movimento hip hop. Aí você me diz, Leandro, eu realmente já escutei um pouco isso na televisão, principalmente em filmes. Mas eu nunca soube o que quer dizer hip hop. Hip hop é o quê? É apenas o som de alguma coisa? Ou tem algum significado? Está em alguma outra língua, sem ser a nossa língua portuguesa, sem ser a nossa língua aqui do Brasil? Leandro, não sei. Calma, moçada. Aqui nessa aula a gente vai mostrar para vocês algumas explicações sobre esse movimento, que é chamado de movimento hip hop. Ok? Vem comigo aqui, presta atenção. Moçada, vamos analisar o histórico do hip hop. Presta atenção. A expressão hip, entre aspas, quadril, e hop, entre aspas, balançar, é uma gíria conhecida pelos jovens do hip hop, como balançar o quadril. Então, moçada, quer dizer que a palavra hip hop tem um significado. O hip significa quadril e o hop significa balançar. Então, se formos explicar para vocês aqui no Brasil o que seria o hip hop, o que nós poderíamos dizer que é o hip hop, nada mais é do que balançar o quadril. Nada mais é do que se movimentar, nada mais é do que dançar. Até porque dançando nós movimentamos o nosso quadril. Ok? Então lembre, o hip quer dizer quadril e o hop quer dizer balançar. Beleza? O movimento foi criado pelas equipes de baile norte-americanas com o objetivo de apaziguar as brigas e contrariedades frequentemente manifestadas pelos jovens agrupados em gangues. Moçada, isso a gente consegue ver não só no histórico aqui do hip hop. A gente vê que tem gente que vai pra festa, vai só pra brigar, não é isso? Eu, na minha época que ia pra festa, que eu era mais novo, a gente percebia que tinha gente, parece que ia com a intenção de arrumar briga. Não vou dizer que era de gangue, até porque eu não sabia. E hoje em dia esse termo gangue já está muito antigo, né? Mas sempre tinha aquela pessoa que ia pra festa pra brigar. A mesma coisa, moçada, acontecia naquela época. Os jovens iam para a festa, mas claro, envolvidos em gangue, para tentar arrumar algum tipo de confusão e assim começar uma briga dentro da festa. Só que o movimento hip hop veio exatamente para apaziguar essa situação, para fazer com que as pessoas buscassem a festa para se divertir, ou seja, para balançar o quadril, como nós explicamos agora no início. E evitassem de estar se agredindo, um espancando o outro. Então o movimento hip hop veio para isso, ok? Conseguimos entender isso? Vamos lá! Continuando o histórico. O hip hop no Brasil despontou na periferia de São Paulo e desenvolveu-se ao longo dos anos 80, ou seja, um tempinho aqui para trás, da época do professor Leandro. Mas tornou-se popular somente na década de 90, ou seja, 10 anos depois. Então o movimento hip hop durou 10 anos para ficar mais conhecido, mas ele se iniciou nos anos 80, beleza? A estação São Bento do metrô no centro de São Paulo é considerado o berço e referência da cultura hip hop no Brasil. Hoje, o movimento hip hop já é presença marcante nas periferias de Brasília, Recife, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, entre outras capitais. Quer dizer que o movimento hip hop aqui no Brasil, moçada, surgiu no metrô, mais especificamente no metrô de São Bento, em São Paulo. Mas com o passar do tempo, lá para a década de 90, 10 anos depois que ele surgiu aqui no Brasil, é que ele começou a ser mais conhecido, começou a ser mais difundido.
Hoje você encontra não só nas periferias de São Paulo, você encontra também nas periferias de Brasília, Recife, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e outras capitais. Aqui no Maranhão, onde o professor Leandro mora e os alunos do professor Leandro moram, eu não percebo muito isso, mas eu creio que tem. Pode não ter uma forte influência, mas nós temos com certeza as pessoas que são envolvidas com hip hop aqui no nosso estado. Se você souber, peça para eles comentarem aqui na descrição do nosso vídeo. Vai ser interessante para os nossos alunos conhecerem essa cultura mais de perto. Beleza? Vamos lá. Conjunto cultural. O termo hip hop designa um conjunto cultural amplo que inclui música, pintura e dança. O que isso quer dizer? Quer dizer, moçada, que o movimento hip hop, ele é um movimento que envolve três coisas principais, que é a música, que é a pintura e que é a dança. E nós colocamos do lado o estilo de música, o estilo de pintura e o estilo de dança. Até porque vocês sabem que existem vários tipos de dança, vocês sabem que existem vários tipos de música, vocês sabem que existem vários tipos de pintura. Então, a música que o hip hop traz na cultura deles é o rap. A pintura que o hip hop traz na cultura deles é o grafite. E a dança que o hip hop traz na cultura dele é o breakdance. Leandro, peraí, eu não conheço nenhum desses, fiquei meio perdido. Calma, mais na frente a gente vai explicar cada um deles. Eu só quero que você saiba agora que o movimento hip hop ele é dividido em três partes, que é a dança, a pintura e a música. Ok? Conseguimos entender isso? Vamos lá. O rap, sigla derivada de Written and Poetry. Não sei se é essa a pronúncia. Por favor, professores de inglês, me ajudem. Me ajudem com a pronúncia. Eu creio que seja essa a pronúncia correta. Entre parênteses, ritmo e poesia é a música do movimento e constitui o seu elemento de maior destaque. Moçada, ele está dizendo que o elemento de maior destaque da cultura hip hop nada mais é do que o rap, que nós conhecemos apenas pela sigla. Só que a sigla quer dizer Written and Poetry, não sei se é essa a pronúncia, que quer dizer, em português, ritmo e poesia, o que tem muito a ver com o que nós entendemos, o que nós conhecemos de rap, não é isso? É uma música ritmada com muita poesia, com muita rima. Ele bota embaixo, MC, M e C, as duas letras, é a sigla de mestre de cerimônia. É ele que canta o rap e, na maioria das vezes, também compõe as letras. Moçada, essa eu morria e não sabia. Descobri elaborando essa aula para vocês. Que o MC, que na maioria das vezes nós chamamos de MC, não é isso? Inclusive eu queria mandar um alô para uma aluna minha, duas alunas minhas espetaculares, uns amores de pessoa, que foram alunas minhas em Passo do Lumiar, no Tasto Caldas, Maria Clara e Maria Eduarda. E me lembrei delas agora porque elas são gêmeas, parecem demais uma com a outra, são super educadas, um amor de pessoas duas. E eu chamava para diferenciar, chamava uma de MC, que era Maria Clara, e a outra de ME, que era Maria Eduarda. Então, lendo aqui, eu lembrei de MC. MC, beijão, minha amiga. ME também, saudade de vocês. Mas vamos lá. MC e ME... Esquece, então pessoal, sair do tema. Atenção. MC, moçada, que também podemos chamar de MC, que é falando as letras em inglês, não é isso? Nada mais é do que mestre de cerimônia. Morria e não sabia. Que é a pessoa que canta e compõe as letras dos raps. Beleza? Mas vamos lá. O primeiro de todos que nós vamos falar aqui para vocês é o rap. Atenção. O rap surgiu na Jamaica na década de 60. Olha, década que a minha mãe nasceu. E nasceu não, bem antes. Minha mãe nasceu bem antes, né? Mas ela viveu essa época, não aqui no Brasil. Mas quando surgiu o rap, que foi na Jamaica na década de 60. Após uma crise econômica nos anos 70, vários jamaicanos, principalmente jovens,
tiveram que migrar para os Estados Unidos, levando na bagagem sua cultura e, consequentemente, o rap. Moçada, isso acontece muito. Você já ouviu falar que algumas pessoas do Brasil, eles saem do Brasil indo para outros países, principalmente para os Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, tentando ganhar a vida, entre aspas. Por quê? Porque dependendo da crise que o país esteja passando, o país deles, eles tentam ir para outros países onde a moeda é mais forte, para tentar ganhar um pouco de dinheiro lá, para poder ajudar a sua família. Ou então morar lá mesmo e tentar viver lá ganhando um dinheiro melhor do que ele estaria ganhando aqui no Brasil. Isso acontece muito. A mesma coisa aconteceu com os jamaicanos na década de 70, quando houve uma crise. Eles pensaram, não, estamos numa situação complicada. Vamos procurar algum país que tenha uma moeda forte para a gente tentar ir para lá ganhar a vida. Trabalhar e poder nos sustentar e ajudar os nossos familiares. Aí eles pensaram, vamos para os Estados Unidos. Só que a pessoa sai do seu país, ele leva a sua cultura com ele. Ele leva o que ele gosta com ele. Quando eu falo que ele gosta, eu não estou dizendo que ele vai levar um videogame, que ele vai levar uma televisão, não. Ele leva os seus gostos, ele leva a sua cultura. E a cultura do jamaicano naquela época tinha o rap. Então esse rap chegou dessa forma nos Estados Unidos e acabou se consolidando. Beleza? Vamos lá. Continuando. Imediatamente, este ritmo que versava sobre os obstáculos enfrentados pelos miseráveis dos guetos das grandes metrópoles, contagiou a população sofrida dos subúrbios norte-americanos. A música, repleta de gírias dos grupos juvenis formados nesses bairros pobres, unidas às danças urbanas de rua com suas coreografias velozes e acrobacias corporais. Moçada, essa cultura que veio da Jamaica para os Estados Unidos acabou tomando gosto do americano. O americano gostou daquela cultura. Por quê? Porque falava, moçada, de situações da vida da pessoa. Principalmente situações de quem não tinha muito dinheiro, que era a época do jamaicano, né? O jamaicano que vinha de uma crise lá da Jamaica na década de 70. E alguns americanos em situação também um pouco ruim, dos guetos americanos, né, da periferia americana, acabou se identificando com aquela música. Então a música começou a ter uma propagação maior nesse meio. E acabou também se tornando o que é hoje, né? Que é uma música muito conhecida. Não só nas periferias, mas também em qualquer bairro, não só dos Estados Unidos, como aqui também no Brasil. Ok? Continuando o rap. As letras de rap se apresentam em forma de narrativa, atenção, em que seus autores relatam fatos que presenciaram ou viveram em seu dia a dia. Então, moçada, o rap, na verdade, é como se a pessoa estivesse contando para vocês uma situação que ele viveu no dia a dia dele, só que ele canta através de música e de rimas. Porque é muito complicado você contar uma situação apenas falando, sem nenhum tipo de rima, sem nenhum tipo de ritmo. Isso nada mais é do que contar uma história. Uma música, moçada, tem que ter ritmo, tem que ter rima, e a pessoa tem que juntar isso tudo para contar sua história em forma de rap. Então é muito complicado elaborar um rap dessa forma que eu estou falando para vocês. Beleza? Mas vamos continuar. Algumas letras são apenas descritivas de tais situações. Outras trazem conselhos ou sugestões, visando a solução de problemas narrados. Atenção, ele está dizendo o seguinte, que o rap ele possui dois tipos de informações. Ou a letra do rap vai dizer uma situação que aconteceu, ou seja, vai estar narrando uma situação, ou então o rap vai estar falando para vocês, dizendo para você escutar, alguma coisa que pode ser uma solução para alguma situação. Então perceba que o rap ele é uma música muito interessante, porque ela pode te contar um fato interessante do que aconteceu, mas também ele pode tentar te dar uma informação
do que poderia ser feito para resolver algum problema. Um problema que acontece em uma sociedade, um problema que acontece na vida da maioria da população, um problema qualquer. Ok? Entretanto, todas as letras sempre carregam consigo uma intenção crítica do social. Mesmo as letras somente descritivas têm sempre o objetivo de relatar os fatos ocorridos para trazê-los ao conhecimento de outros, a fim que tais fatos sejam questionados. Porque, moçada, quando uma coisa acontece com uma pessoa e essa pessoa não externaliza, não fala para outra, aquilo fica guardado para ele. Só ele sabe. Mas ninguém sabe que aquilo normalmente acontece. Agora, quando você conta para outras pessoas, as outras pessoas sabem que aquilo está acontecendo e podem se prevenir para aquilo não acontecer com eles. Percebeu a importância da letra do rap? Então no rap, moçada, eles contam uma situação para vocês, no caso da forma descritiva, de descrever um fato, ele conta, mas com o objetivo de te informar sobre aquilo, sobre te informar de uma situação que acontece dentro da sociedade, para você ficar ciente daquilo e poder se precaver do que normalmente acontece. Conseguimos entender? Olha o que eu coloquei aqui do lado, moçada. Uma letra de rap muito conhecida dos Racionais MCs, de uma música chamada Diário de um Detento. Eu creio que muitos dos alunos conhecem essa música. Mas preste atenção aqui comigo. Vou ler e depois vou tentar explicar uma coisinha para vocês. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK, metralhadora alemã ou de Israel. Estraçalha ladrão que nem papel. Moçada, essa música é muito conhecida no meio do rap, através dos Racionais MCs. E você percebe o quê? Ele está contando uma situação que deve, creio eu, que acontece dentro de um presídio. Ele diz que o cara está mais um dia dentro do presídio, sob um olhar muito ruim, muito violento do vigia, dizendo que eles caminham com uma metralhadora apontada para a cabeça deles. E ele vai dizendo que essa metralhadora estraçalha uma pessoa igual papel. Então ele está mostrando uma situação que acontece dentro da cadeia, com os detentos. Tanto que o nome da música é Diário de um Detento. Então ele mostra para vocês o que acontece dentro de um presídio, o que normalmente vocês não sabem. Eu não estou dizendo nem que é certo nem que é errado. Não estou aqui para questionar isso. Eu estou apenas dizendo para vocês que é uma situação que a grande maioria não sabe que acontece. Então a letra de rap está aí também para descrever uma situação, mas não só para descrever, mas para informar você sobre coisas que você às vezes não sabe que existe, não sabe que acontece. Ok? Moçada, agora nós vamos falar do grafite. Moçada, é importante frisar que grafite e pichação são duas coisas totalmente diferentes. Mas vou explicar para você mais na frente, ok? Vamos ler. Grafite consiste em um movimento organizado nas artes plásticas em que o artista cria uma linguagem intencional para interferir na cidade, aproveitando os espaços públicos da mesma para a crítica social. Muitas polêmicas giram em torno desse movimento artístico, pois de um lado o grafite é desempenhado com qualidade artística e do outro não passa de uma poluição visual e vandalismo. A pichação ou vandalismo é caracterizada pelo ato de escrever em muros, edifícios, monumentos e vias públicas. O que isso aqui quer dizer, moçada? Ele está dizendo o seguinte para vocês. Ele está dizendo que pichação é uma coisa, grafite é outra. Grafite, moçada, é uma pintura artística que é feita em um local público, claro, com autorização, e é feito de forma artística para tentar interferir no ambiente de uma forma favorável. Por exemplo, quem mora no Maranhão já viu que alguns túneis dos elevados do Maranhão possuem umas pinturas feitas dentro. E eu posso dizer, pelo menos ao meu gosto, são pinturas muito bonitas. Aquilo ali, moçada, não foi feito, claro, não são todos, eu estou dizendo alguns lugares específicos.
Aquilo foi feito para deixar aquele local mais bonito, com autorização do poder público. Então aquilo ali, moçada, nós podemos chamar de grafite. Contudo, moçada, existem aquelas pessoas que vão com uma lata de spray, chegam em um local e colocam o nome. As pessoas que não entendem podem dizer que aquilo é um grafite. Não, mas aquilo não é um grafite. Primeiro, está sendo feito sem autorização. Não está sendo feito para embelezar o local e sim para vandalizar. Porque você já viu que tem gente que pega um spray e pinta a porta da sua casa. A porta da minha casa, e muitas vezes, há uns tempos atrás, era pintada com nome. Eu não autorizei. Eu não disse que ele ficava mais bonito na porta da minha casa. Aquilo é vandalismo, aquilo não é arte. Vocês conseguiram entender? Então isso mostra a diferença entre pichação e grafite. Grafite é uma pintura artística autorizado ou pelo poder público ou por o dono de um patrimônio privado, onde a pessoa pinta para embelezar o local, para deixar o local mais agradável, mais interessante, mais vistoso. A pichação não. A pichação é simplesmente vandalismo. Você pintar com uma lata de spray alguma coisa em um local sem autorização, onde não vai embelezar e nem acrescentar nada para o patrimônio, ou público ou privado. Ok? Conseguimos entender isso? Então vamos lá. Grafite, continuando. Os materiais utilizados pelos grafiteiros vão desde as tradicionais latas de spray até o látex. Então, moçada, no grafite eles usam os mais variados tipos de cores, incluindo algum tipo de tinta mais especializado, no caso do látex. Então você percebe que normalmente o grafite tem cores bem vibrantes. Não é qualquer tinta que eles usam uma tinta de maior qualidade. Por quê? Porque ali é profissionalismo. Ali é para deixar o local mais bonito. Então se você usa cores e tintas de qualidade, com certeza o desenho vai ficar de maior qualidade. Ok? Moçada, mas existe umas gírias no mundo do grafite que nem todo mundo conhece. E eu coloquei para vocês aqui algumas delas. Quer ver? Presta atenção aqui comigo. Principais termos e gírias utilizados nesta arte. Eu coloquei o grafiteiro ou writer, o beat, o crew, tag, o toy e o spot. Vou explicar cada um deles para vocês. Grafiteiro ou writer. O artista que pinta. Então o artista que pinta, moçada, ele é conhecido por grafiteiro ou então por writer. Ok? Temos também o beat, que eu creio que no inglês o I tem som de I, não é isso? Então pode ser em inglês bite. Professores de inglês, por favor, me corrijam se eu estiver falando bobagem. Imitar o estilo de outro grafiteiro. Então, se eu tenho um estilo de pintar, sou grafiteiro, eu tenho um estilo de pintar, e um outro grafiteiro vem e faz um desenho parecido com o meu, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um bite, imitando o meu estilo, imitando o estilo de outro grafiteiro. Ok? Crew é um conjunto de grafiteiros que se reúne para pintar ao mesmo tempo. Ou seja, vou juntar aqui 3, 4, 5, 2 grafiteiros para pintar um muro, por exemplo, um túnel aqui de São Luís do Maranhão, como alguns são pintados. Aquele conjunto de grafiteiros ali é chamado de crew, ok? Tag é a assinatura do grafiteiro, e eu creio que muitos de vocês já viram isso. Presta atenção, ó. Tá aqui um grafite, muito bonito por sinal, em um muro de uma casa, na lateral. E bem embaixo tem uma assinatura, ó. Se você não conseguir olhar, você pode ir na descrição desse vídeo que você vai pegar esses slides todos em Full HD. Beleza? Essa assinatura, moçada, nada mais é do que uma tag. É a assinatura de quem fez essa arte. Quem foi o grafiteiro que fez essa arte. Ok? O toy. O que é o toy? Moçada, eu posso dizer para vocês que o toy, a tradução de toy, é brinquedo. Então, o que é o toy no grafite, no mundo do grafite? É o grafiteiro iniciante. Ou seja, o cara que está começando com o grafite é chamado de toy. Ok? E por último, spot, que é o lugar onde é praticada
a arte do grafitismo. Então, o local onde eles praticam o grafitismo, onde eles fazem o grafite, é chamado de spot. Conseguimos entender? Vamos lá. Moçada, o próximo é o breakdance, mas isso nós vamos deixar para a nossa segunda aula, que fala sobre o movimento hip hop. Hoje nós explicamos para vocês o que quer dizer o hip hop, o que significa aquilo para as pessoas que praticam esse movimento. Falamos como surgiu aqui no Brasil e aonde surgiu, que nós falamos que foi no metrô de São Paulo. E nós falamos também que o hip hop ele é dividido em 3 partes fundamentais, que é a música, o grafite e a dança. Nós falamos da música, que é o rap. Falamos como a letra é feita, do que ela fala, que ela passa informações para a pessoa que escuta. E nós falamos também sobre o grafite. E diferenciamos grafite de pichação. Ok? O breakdance vai ficar para a nossa próxima aula, para o vídeo número 2. Beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar para a gente através das nossas redes sociais, pelo Instagram ou pelo Facebook, ou então na descrição desse vídeo ou pelo nosso WhatsApp pessoal. E lembre-se, se você puder, fique em casa. Se você não puder, se proteja e proteja a sua família, que logo, logo tudo isso vai passar. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.